escutar o candidato Dr. Luciano, que veio, e eu já agradeço o convite por ter vindo para mostrar para você a proposta maravilhosa que ele tem para a nossa cidade. Dr. Luciano, muito bom dia. Obrigada por ter vindo no programa, obrigada por ter aceitado aí o nosso convite. Vou iniciar aqui, nós temos 25 minutos de entrevista. Eu gostaria de começar a nossa entrevista te perguntando assim, quem é o doutor Luciano, né? Por que você hoje, entendendo todo o caminho que você trilhou, a experiência, a vivência que você tem, você se considera estar apto para ser o prefeito da nossa cidade? Bom dia, fica à vontade para poder falar, tá bom? Obrigado. Bom dia, Gisele. Bom dia. Bom dia, telespectadores da TV Rio Doce. Eu fui criado em Valadares, cheguei aqui aos 6 anos de idade, passei minha infância, adolescência e juventude toda aqui. Fui a Belo Horizonte, me formei em médico, fiquei alguns anos no interior. Em 1978 eu vim para Valadares como médico. Há 42 anos estou aqui exercendo a minha profissão, sempre me dedicando mais ao SUS, a clientela de menor poder aquisitivo. Foi a minha vida, foi o que eu escolhi. E hoje eu quero continuar isso como prefeito e dedicar o meu trabalho a essa parcela importante e mais necessitada da nossa população. Fui vereador 2 vezes e vice-prefeito. Estudei muito a legislação, as matérias que interessam à população e me acho preparado no momento para exercer o cargo de prefeito de Governador Valadares. Excelente. Doutor Luciano, como médico, e você falou, e essa vivência toda que você tem nesse meio médico, né? Quais os problemas que você vê que a nossa região tem na área da saúde e quais são os seus planos e como você pretende aí resolver esses problemas que hoje você pode citar quais são pela sua vivência, pela sua experiência e quais as soluções que o senhor pretende dar para esses problemas na área da saúde aqui da nossa região? No Governador Valadares nós temos uma saúde ampla, um hospital com 270 leitos, 20 leitos de UTI neonatal, 8 leitos antes da epidemia para UTI adulto. Nós temos 61 PSF, 10 UBS, uma UPA. Nós temos uma rede ampla de saúde que precisa ser melhor gerenciada. Nós temos 3.000 servidores qualificados. Nós temos um orçamento de 300 e poucos milhões, que é o maior orçamento do município. Então nós temos dinheiro suficiente. O dinheiro nunca para a saúde é suficiente, mas a média de gasto por pessoa em Valadares, no Brasil, é R$ 1.200 por habitante por ano em gasto de saúde. E o nosso valor é mais ou menos esse. Os problemas que nós temos é o problema que o Brasil todo tem. Então nós precisamos gerenciar melhor esses recursos, qualificar nossos servidores, estimulá-los a trabalhar mais. Nós temos alguns gargalos, alguns problemas sérios, como cirurgia de média complexidade, a demora para executar esse serviço, a demora para executar as consultas especializadas, os exames especializados, está demorando anos. Então é um programa meu de governo, imediato, diminuir o tempo de espera desses serviços. A saúde com o gerenciamento dos recursos, priorizando a aplicação desses recursos, estimulando o nosso servidor, que já é qualificado, preparado, dedicado, nós teremos uma saúde de melhor qualidade que satisfaça a nossa população. Na sua visão, doutor Luciano, esse gargalo desse prazo desses procedimentos se refere ao que hoje? Qual que é o problema que acontece, na sua visão? Houve a rede privada, tem muita dificuldade de atender o SUS pelos seus valores. Nós temos que corrigir isso de um modo que estimule eles a aceitarem. Tanto a rede privada como os filantrópicos, como o samaritano. O governo federal, por diminuição de recursos, limitação, também diminuiu muito o mutirão de cirurgias. Cataratas, vesícula e várias outras eletivas. Nós vamos fazer permanentemente um serviço municipal para essas cirurgias. O deputado Euclides Peters já me garantiu que enviará as verbas e emendas parlamentares necessárias para isso. Então esse é um programa. O programa da consulta especializada, que demora
lá na Policlínica, nós vamos contratar mais servidores. E se isso não for possível, nós vamos tentar terceirizar alguma especialidade. É uma solução, né? Qual o principal projeto que o senhor tem? Eu tenho certeza que tem vários projetos para desenvolvimento, mas qual o principal projeto que você poderia citar para o pessoal que está nos ouvindo de desenvolvimento que está aí na sua pauta, caso eleito, que o senhor vai executar? Projeto de desenvolvimento. O projeto de desenvolvimento principal que eu acho em Valadares é estimular, inicialmente, que vai dar um resultado imediato, é estimular a saúde e a educação. São os grandes geradores de empregos na nossa região. Por exemplo, o Hospital Regional, inaugurado, ele gera 1.000 e tantos empregos, né? O Hospital da Unimed, que veio aí, quase 1.000 funcionários. Então, a educação, cada escola, nós temos a educação em Valadares, só a rede municipal tem 14.000 servidores. Somar todas as escolas estaduais, particulares, federais, as universidades, deveremos ter aí de 10 a 15 mil trabalhadores. Nós temos que estimular, e já está votado na Câmara de Deputados, foi para o Senado, a implantação de Valadares na área da SUDENE. Já está no Senado, tem o senador Rodrigo Pacheco, parece que é o relator, o deputado Euclides Pérez me falou que está bastante adiantado esse projeto. E a área da SUDENE, Valadares, da área da SUDENE, facilita a vinda de novas empresas, facilita a vida das empresas que estão aqui em Valadares. Tem milhares de pequenas empresas precisando de estímulo e de facilidades, né? Então, eu acho que incorporando Valadares na área da SUDENE, teremos uma possibilidade muito grande de um desenvolvimento econômico. Acho também que o fim da epidemia, que eu acho que está chegando, está diminuindo, e a recuperação da nossa economia, isso vai estimular nossas empresas que nós temos em Valadares a contratar mais renda para a prefeitura, mais renda para o Estado, mais renda para a União. Com transferências, a própria prefeitura tem mais capacidade de aplicar. Excelente, muito bom. E como é que o senhor pretende montar a sua equipe? O seu primeiro escalão mais próximo ali, como é que você está pretendendo, em caso de eleito, montar essa equipe? Eu vou aproveitar o máximo em áreas da prefeitura, os servidores efetivos de carreira que já conhecem a máquina. Nós temos que aproveitar um professor efetivo, o procurador fiscal, secretário de Fazenda, as funções de Estado, que tem poder de polícia, arrecadação tributária, departamento de arrecadação e tributação. Nós vamos aproveitar os servidores efetivos. Nas outras áreas, vamos procurar técnicos, pessoas que entendam de administração pública e entendam do setor. Nós não podemos esperar 6 meses, 1 ano, para a pessoa conhecer a máquina e começar a trabalhar. Tem que ser de imediato. Os problemas de Valadares são imediatos, limpeza pública, buraco, entendeu? Nós temos imediatamente começar a trabalhar nesse sentido. Tá certo. Sobre a empresa de transporte público, né, doutor Luciano? Um assunto tão polêmico que a população sempre questiona aí. Qual que é a sua visão, o que você pensa sobre a empresa de transporte público da cidade? Eu acho que o serviço da empresa de transporte deixa a desejar. Ela tem que cumprir as exigências do contrato, e ela não cumpre. Se ela não cumpre o contrato, quem está rompendo o contrato é ela. O itinerário, os horários de ônibus, isso é contratual. Ela não pode colocar quantos ônibus quer por dia. Ela diminuiu muito o número de ônibus nessa epidemia. Por que ela não pode, como todas as empresas de Valadares, consultório médico, o movimento caiu para metade, os bares, o comércio diminuiu, e a empresa valadarense, ela não pode diminuir o lucro dela nesse período. Ela diminuiu muito o número de ônibus, a população está sofrendo com isso. Então, e ela não está cumprindo o contrato. No meu governo, ela tem que cumprir o contrato, né? O aumento de passagem, ela tem que me provar numa planilha de custo, que eu vou estudar, e técnicos que entendam, para estudar e me provar que ela precisa de aumento de passagem. Por exemplo, o custo da passagem, na planilha de custo, 40% é gasto com pessoal. Ela diminuiu os trocadores, ela diminuiu sensivelmente o custo dela na passagem e não diminuiu a passagem. Então ela teve um aumento disfarçado de passagem nesse período, né? Então isso comigo, que eu estudo
o contrato, eu conheço o contrato, estudo transporte. Comigo vai ser diferente, ela tem que me provar. Tem que me provar, né? E se não cumprir o contrato, ela está rompendo o contrato. Quando a prefeita Elisa fez o edital de licitação, ela colocou a lei municipal 3345, que rege o transporte público, fala que o edital de licitação tem que ter a melhor técnica, o melhor serviço e a modicidade no preço, a menor tarifa. A Elisa colocou no edital de licitação a melhor técnica e o maior valor da outorga, quem pagava mais pela concessão de 20 anos. Então, já é um erro grave no edital de licitação, que contraria a lei municipal, que é maior. Então, é o que nós temos de pensar nisso juridicamente, como é que nós faremos com isso, né? O tempo de contrato, que era 10 anos na lei municipal, passou para 20, e a lei federal 9074, a própria Constituição Federal, no artigo 175, fala que o prazo de concessão é por lei. Essa lei da Elisa, que mudou a lei 3345, colocou o prazo de concessão por decreto. Eu acho também que isso aí não pode ser feito. O prazo de concessão é por lei. Há um erro grave no edital de licitação e na própria lei municipal concedendo esse prazo por decreto. E nós vamos rever isso durante o meu mandato. Não, pontos bastante relevantes, né? Doutor Luciano, a gente sempre vem falando de saúde, aí falamos de transporte público, de desenvolvimento, e a gente queria saber, assim, qual a opinião do senhor com relação à educação, projetos de desenvolvimento para a educação, e inclusive com relação à escola integral, tempo integral? Na educação, a competência municipal é a educação infantil e o ensino fundamental. A educação infantil, nós vamos aumentar, que é um pedido da população, o horário de 15 para até as 17 horas, opcional para quem quiser. Nós vamos criar 2 centros municipais de educação infantil, escolher áreas prioritárias, áreas mais carentes que precisam. Nós vamos estimular os professores e as escolas, premiar quem atingir uns índices e as metas do IDEB. Valadares está com o IDEB de 5, não atingiu nos anos iniciais as metas adequadas. Tem cidades no Paraná, no Ceará, menor que a nossa, o Almucambo, Sobral, que está com o IDEB de 9. Então, eu vou pedir ao secretário de Educação que vá a esse lugar, que estude o que eles fizeram. E não é vergonha imitar as coisas bem feitas, né? O sucesso. Nós vamos imitar. O Ceará, que é um estado pobre, é o melhor estado do Brasil no IDEB, que atinge as maiores notas ibéricas. Aqui nós estamos com 5, Sobral atingiu 9, Mucambo atingiu 9,1. Cidade pequena no Ceará. Então nós temos que ir lá estudar, aprender com eles como eles conseguiram isso. A rede municipal de ensino, ela tem 19.900 alunos. 10 mil na educação infantil, 5 creches e 5 pré-escola, e 9 mil no ensino fundamental. O primeiro ano do ensino fundamental tem 1.500 alunos. O último ano, o 9º ano, só tem 460. É uma fuga da rede municipal de ensino nos anos finais do ensino fundamental. O adolescente, ele não quer ficar na escola de tempo integral. Então, nosso programa de governo colocar matérias extracurriculares que interessam esse jovem, o adolescente, o pré-adolescente, como esporte, arte, música, teatro, informática, empreendedorismo, a escolha dele, que ele pode escolher, e que o faça permanecer, que torne agradável a ele continuar na escola de tempo integral. Porque eu acho que eles estão procurando a rede estadual porque é um turno só. Quando chega nessa fase, nessa idade, não quer ficar mais no tempo integral. Então nós temos que estimulá-los, né? O prazer de ficar o dia inteiro na escola, que é muito importante para a educação e para o conhecimento, até para esses níveis de atingir metas do IDEB. Esse é o nosso programa na educação imediato, para fazer imediatamente. Nós vamos manter o kit escolar,
Estamos estudando também dar 2 uniformes para cada aluno, porque com o novo Fundeb, que ia vencer agora em dezembro, o governo federal teve a emenda constitucional 108, tornou ele permanente e vai aumentar muito a participação da União no Fundeb, de 10% até 23%. Então nós vamos ter recursos para aumentar o prazo da educação infantil da creche para a escola para 10 horas, para premiar as professoras, as escolas que atingirem meta com o IDEB e essas matérias extracurriculares para estimular os alunos do ensino fundamental a permanecer na rede municipal de ensino. Excelente. Doutor Luciano, assuntozinho polêmico que eu preciso só de saber sua visão para o povo de casa que já está assim desacreditado na política pública. Corrupção. Como que o senhor vê? O que você acha que precisa ser trabalhado? Se você, a sua visão com relação a isso, sua postura com relação a isso, que realmente é um calo no sapato aí de todos os governos. Falavam que 30% do PIB brasileiro saía pelo ralo da corrupção. Eu participei na Câmara dos Vereadores, um mandato e meio, 2 anos no primeiro mandato, 4 no segundo. Foi uma fase difícil na Câmara dos Vereadores, teve muitas denúncias, muitos problemas, e eu passei incólume por aquilo ali, né? Nunca fui citado, nunca fui procurado, porque o meu comportamento na Câmara dos Vereadores inibiam até das pessoas virem me oferecer qualquer coisa, entendeu? Então eu não fui atingido, não participei, e assim vai ser minha vida no Executivo. Eu tenho uma vida simples, entendeu? Comum, trabalhando, nunca participei de uma corrupção e não aceito corrupção. Vou falar com meus secretários, exigir que sigam a lei, né? O administrador público, ele não tem poder discricionário de fazer o que ele quer, ele tem que seguir a lei, né? O que a lei permite que ele faça, está no direito administrativo. Então, não aceito corrupção. Eu acho que nós estamos mudando o Brasil. O governo federal tem 2 anos que a gente não vê falar em nenhum caso de corrupção. E isso, acredito que de cima para baixo vai chegar no Estado. Nosso Estado também é 2 anos com o Zema, não ouvimos falar nenhum caso de corrupção. E isso vai atingir, por vazamento, todos os municípios de Minas Gerais, se Deus assim ajudar. Doutor Luciano, quando a gente fala em desenvolvimento, nós falamos em trazer recursos, em trazer pessoas, em trazer empresa. Como que a gente traz com aquele aeroporto, doutor Luciano, com aquela rodoviária que estão assim sucateados? O senhor tem algum plano, o senhor tem alguma ideia? O que você pensa a respeito disso? Porque dói chegar nesse aeroporto com aquele monte de balde, com goteira lá no meio, né? Sem nenhuma infraestrutura. A verba está aí para ser feita. É uma obra que pode demorar, mas vai ser realizada, né? Há muitos anos nós pleiteamos, a verba o dinheiro já está depositado, tá? O projeto hoje é muita exigência, principalmente o projeto de aeronáutica, tem que ter muito rigor nele para não haver erro, não pode haver erro. Mas o projeto já está pronto, eu acredito que no meu governo tira esse negócio será inaugurado. E a rodoviária, como é que estão os projetos? Não tem o projeto de rodoviária ainda, né? Uhum. Então nós temos que... Eu não sei, essa dúvida. Belo Horizonte, a rodoviária é no centro da cidade. No Rio de Janeiro, a rodoviária é no centro da cidade. Por que a rodoviária de Valadares não pode ser aqui no centro da cidade? Aproveitar, por que temos que fazer permutas grandes, duvidosas, que foram questionadas judicialmente? As grandes empresas de ônibus já têm Montijo, Itapemirim, já têm os seus pontos de apoio na Rio Bahia. Eu acho que, no momento... é um investimento que Valadares não precisa fazer ainda, é mudar a rodoviária aqui do centro para a periferia, para um outro local. Tem de manter ela no centro, sua visão, né? Podemos melhorá-la. Melhorar as instalações, o funcionamento, mas não há motivo ainda, pelo porte da nossa cidade, um investimento muito grande em uma nova rodoviária. Nós temos áreas prioritárias precisando de investimento. Certo, muito bom. Doutor Luciano, olha só, nós temos aqui uma caixinha de Pandora, né? Onde nós temos algumas perguntas sorteadas ali. Eu vou estar escolhendo algumas perguntas para te fazer. E logo após essas perguntas, a gente parte aí para as suas considerações finais, para que você fale aí o que você estiver pretendendo, para que as pessoas parem para pensar num momento tão importante, tá certo? Então vamos lá. Primeira perguntinha aqui da caixinha.
Informações nas redes sociais de que o atual saldo financeiro não comportará, até os próximos 2 anos, o pagamento das aposentadorias e pensões. Como o candidato vê essa situação e como ficará o pagamento das aposentadorias e pensões sem o saldo suficiente em caixa? É muito grave. A Prefeitura deve ao IPREM 180 milhões. Dobrou em relação ao governo anterior. O Conselho do IPREM reuniu agora no começo do mês e falou que o IPREM só tem reserva por mais 2 anos. Ele está usando as próprias reservas para pagar a aposentadoria e o serviço. O déficit atuarial, que é a contabilidade do IPREM, está em 1 bilhão e 400 milhões. Eu não vejo, não é só desse governo atual, governos anteriores. Eu participei como vereador, estudei muito esse problema. Nenhum governo municipal cumpriu as obrigações dele com o IPREM. Nenhum. Quando fomos eleitos, eu e o André, falei com ele: André, nós temos uma bomba para resolver, que é o IPREM. Ninguém está todo mundo empurrando com a barriga para explodir no colo de um próximo prefeito. São quase 3 mil aposentados, está aposentando muita gente. Os aposentados do IPREM não entram no gasto com o pessoal. Mas se o IPREM falir, esses aposentados serão suportados, que a lei fala, pelo Tesouro Municipal. Isso trará uma consequência muito grave para o município na lei de responsabilidade fiscal, que já estava em torno de 50% de gasto com o pessoal. Se esses inativos vierem para o município, a lei de responsabilidade fiscal, o gasto com o pessoal deve subir enormemente. E isso vai prejudicar não só o inativo, mas o ativo. O ativo, o funcionário que está lá. O que a prefeitura, se ela atingir 60%, 70% de gasto com o pessoal, ela vai ter que demitir, exonerar? Ela tem que chegar dentro da lei, dentro do limite, que é 54%. Então a minha preocupação com o IPREM, além dos inativos, são que pode atingir os ativos do município, os servidores. E eu não vejo o sindicato, essa preocupação dos representantes. Não vejo essa representação. Eu fiz uma audiência pública na Câmara, quando eu era vereador, discutimos isso exaustivamente. O governo anterior me convidou para ir no Ministério da Previdência para a gente buscar soluções. Precisa de soluções técnicas do Ministério da Previdência. O município não pode empurrar mais isso para frente. E vai ser uma das primeiras funções do meu governo, estudar tecnicamente como nós vamos resolver esse problema do IPREM, a dívida e o déficit atuarial. Muito bom. O senhor sabe os números tudo na ponta da língua. Aí, acabou, eu acho que você acabou de falar. Qual a situação financeira do IPREM, Instituto Próprio da Previdência? Acabei de falar. Terrível. Terrível. Um déficit atuarial está assumindo 200 milhões por ano, 1 bilhão e 400 milhões, que tem que ser corrigido através de aumento das contribuições, todo o servidor, como patronal. A primeira vez que o IPREM foi criado, a lei que criou o IPREM, a alíquota do servidor era 8%, da prefeitura 15%. Depois houve uma lei federal que a alíquota mínima do servidor seria 11%. O que o governo daquela época fez? Aumentou do servidor para 11%, diminuiu a patronal para 13%. E nunca pagaram. Nunca pagaram. No governo, a lei foi criada em 92, no governo, 5 anos depois, já parcelaram a dívida. Em 5 anos, o débito que tinha com o IPREM, 5 anos depois. A lei que criou o IPREM disse que os aposentados que existiam até então, que aposentassem nos próximos 5 anos, seriam suportados pelo Tesouro Municipal. Porque o IPREM não tinha fundos para pagar aposentado naquela época, estava sendo criado. A Elisa, numa lei que modificou o IPREM, transferiu os aposentados que eram suportados pelo Tesouro Municipal para o IPREM, sem reservas disponíveis para isso. Isso estourou o déficit atuarial do IPREM, explodiu. O senhor tem e hoje, meio minuto, tá? O senhor tem meio minuto para encerrar e fazer suas considerações. Então, é um problema importantíssimo, grave, que todos os servidores tinham que questionar os setores que os defendem, que os representam,
que a prefeitura tem que resolver isso. E eu estou à disposição dos servidores, do sindicato, assim que assumir, até antes, para a gente discutir as soluções para esse problema, que é muito grave. Eu me aposento agora, eu tenho 2 vínculos e nós vamos resolver isso. Muito obrigado. Isso aí. Doutor Luciano, muito obrigado. O seu discurso carrega uma autoridade muito grande, porque o senhor já é vivido, o senhor conhece, o senhor fala com propriedade dos assuntos. Quero te parabenizar pela excelente entrevista, te desejar sucesso e que a população de casa reflita com carinho, faça uma boa escolha, que esse é nosso dever de cidadão, tá certo? Doutor Luciano, muito obrigado.